Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus queridos irmãos, nesse vídeo vocês vão acompanhar um testemunho impactante. Meus irmãos, é impressionante o que esta irmã que vocês estão presenciando aqui do meu lado viu. Ela presenciou algo impressionante acontecendo dentro da igreja. Ela viu, meus irmãos, o próprio Satanás, o diabo, dentro da igreja, lançando setas malignas nas pessoas, e as pessoas, meus irmãos, eram tomadas de uma nova personalidade. Olha aí, meus irmãos, que coisa estremecedora. E as pessoas, meus irmãos, ficavam mais agressivas, mais brutas uma com as outras. Os maridos, meus irmãos, e as esposas brigavam uns com os outros quando chegavam do culto. Era algo aterrorizante o que esta irmã presenciou acontecendo nessa igreja. Por isso, meus irmãos, que muitas pessoas, quando chegam da igreja, em vez de chegar com o Espírito de Deus, elas chegam, meus irmãos, com o Espírito de Satanás. E vocês vão entender por que isso acontece dentro da igreja. Vocês vão entender por que o diabo é o primeiro a chegar dentro da igreja. Acompanhe esse vídeo até o final. Vocês vão compreender por que isso acontece. A igreja não é um templo do Senhor, não é um local de adoração. Por que isso acontece? Eu vou mostrar na Bíblia, meus irmãos, por que isso acontece. E vocês vão me dar razão, vocês vão entender por que o diabo tem muita, mas muita facilidade de mudar a nossa personalidade e fazer a cada um de nós pecar com algo que nós não queremos fazer. Tá ok, meus queridos? Então, meus irmãos, eu peço a vocês que acompanhem esse vídeo até o final. E depois eu quero ler com vocês, meus irmãos, um bônus informativo. Nós vamos ler dentro da Bíblia, praticamente 2 versículos, meus irmãos, que falam referente a esse testemunho desta irmã, o que ela presenciou, o que ela viu dentro da igreja. Tá ok, meus irmãos? Então, pessoal, sem mais delonga, acompanhe agora este vídeo que está muito impactante. E o Espírito Santo disse para mim, olha, e eu olhava para o fundo da igreja. De repente, na parede da igreja, entrava uma serpente. Aquela serpente enorme. E ela foi entrando na igreja e balançando a cauda. E à medida que ela balançava a cauda, saía uma seta e batia nas pessoas. E a pessoa que a seta batia dormia. E o Senhor dizia, é basilisco, demônio basilisco. E eu nunca tinha ouvido falar desse demônio. O Senhor me mostrou a atuação desse demônio. E ele ficou na frente da igreja, no meio da igreja. Do lado esquerdo ficava a banda, do lado direito ficava o coral. E ele olhava para um e olhava para o outro. Até que eu pude ver, cruzando 2 olhares. Você vai me perguntar como? Eu não sei te explicar. Eu sei que eu vi 4 olhos, né? 2 olhares se cruzando. Um homem e uma mulher. Dos olhos da serpente saía um líquido, como se fosse uma corda. E amarrava esse olhar. Daí o Senhor me disse, o espírito do encantamento. Quando olha e não consegue tirar os olhos. Se fisicamente fica sem olhar, mentalmente os olhos estão lá. Entendi. A atuação maligna foi ali. Depois se transformou em física. E ela também ela atacava também os pastores que estavam no púlpito. E o Senhor me mostrava a reação deles. Meu Deus. Quando a seta batia, um olhava para o outro, ria, eu contava piada, enquanto o pregador estava pregando. Olha. Eu quero dizer assim, que não é a igreja. O Senhor me mostrou a atuação do inimigo durante um culto. Eu pude perguntar a ele, Senhor, como essa serpente entrou na igreja? Na igreja, na tua casa. O Espírito Santo me respondeu, pelos pecados ocultos do meu povo. Na segunda-feira chegou uma irmã na minha casa desesperada, chorando, falando que tinha acontecido uma coisa com ela e que ela não estava entendendo, que tinha um irmão apaixonado por ela, convidando ela para fugir, ela casada com 2 filhos, ele casado com 2 filhos. Entendi. E o Senhor tinha me dado a direção de que esse demônio só sai com jejum e oração.
Infelizmente, eu falei para ela, me ofereci para ajudá-la, para ficar liberta. Mas infelizmente eu não sei hoje onde ela anda, e ela não aceitou na época. Aconteceu um fato muito triste com ela. Olha. Mas Deus tem feito a obra em outros casais. Tem um casal que estava acontecendo isso, nós oramos dessa forma, e o Senhor, eles vieram depois de 5 meses, eles já estavam na igreja bem, e mais algum tempo depois estavam dirigindo um grupo de casais. Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar o testemunho desta irmã, e vocês ouviram ela falar, pessoal, que ela viu o próprio Satanás, o próprio diabo dentro da igreja. Como que isso é possível? Tem pessoas que acham e que pensam que a igreja é um local sagrado, que o diabo não entra. Engano seu, meus irmãos, engano da gente. Porque a primeira expressão que a Bíblia fala, meus irmãos, é que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O que acontece, meus irmãos, é que aonde estiver 1 ou 2 ou 3, em nome do Senhor, louvando o nome de Deus, ali ele vai estar presente. A igreja não tem mais ninguém, é apenas 4 paredes. Vocês conseguiram entender, meus irmãos? Mas por que o diabo entra na igreja? Meus irmãos, ele tinha acesso ao céu. Ele tinha acesso ao céu. Você acha que ele não vai entrar dentro da igreja? Então, meus irmãos, o que ele quer caçar dentro da igreja? Ele quer caçar, fazer o furdunço dele, o verdadeiro inferno dele. Ele quer causar divisão, quer causar briga. É isso que ele quer fazer no meio do povo do Senhor. Então, meus irmãos, dentro da igreja, quando você não consegue prestar atenção na pregação do pastor, pode ter certeza que o diabo está ali do seu lado fazendo alguma coisa. É aquela criança que não para de chorar, é o diabo que está futucando, meus irmãos. Tudo isso aí é o diabo. Tem pessoas que pensam, não é o diabo. Gente, vou falar uma coisa para vocês. O diabo, ele é mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Eles são seres espirituais e eles estão do nosso lado a todo momento. E a gente vai ler na Bíblia daqui a pouco essas coisas, meus irmãos, e vocês vão ver como que o mundo espiritual está mais perto, mais ligado na gente do que nós imaginamos. O diabo, ele é o primeiríssimo a chegar na igreja. Ele chega para poder já deixar tudo armado, o que ele vai causar e o que ele vai fazer. Ele causa divisão, ele causa briga, ele causa fuxico, fofoca e intriga, picuinhas dentro da igreja. E é isso que ele veio causar neste mundo: divisão, destruição. Então, meus irmãos, isso acontece. E é isso que eu quero ler com vocês agora dentro da Bíblia. Preste atenção, meus irmãos, que o que nós vamos ler aqui é o bônus informativo que eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Se porventura você ainda não leu este verso, prestando atenção no que esse verso quer passar para nós, meus irmãos, vocês vão sair daqui desse vídeo uma outra pessoa. Eu quero ler com vocês 1 Pedro 5, versículo 8. Preste atenção, gente. Abra o teu ouvido para você ouvir isso aqui. Isso aqui é muito sério. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, esse verso aqui é um verso na qual nós devemos ler todos os dias, para a gente, meus irmãos, estar em alerta. O que o diabo pode fazer em nossa vida? Aqui falou, meus irmãos, que nós devemos ser sóbrios, vigilantes, porque o diabo, ele é o nosso adversário. Ele anda em derredor. O que significa andar ao derredor? Para vocês entenderem ao derredor, vocês têm que entender ao redor. Quem anda ao nosso redor? Os anjos do Criador, os anjos de Deus estão ao nosso redor, nos protegendo de quem anda ao nosso derredor. Conseguiram entender? Se você der uma brecha, meus irmãos, qualquer brechinha, porque o anjo do Senhor, ele não pode ir contra o seu livre-arbítrio. Conseguiram entender isso aqui? Se você quiser pecar,
o anjo vai fazer assim, ó, ele vai dar licença para Satanás entrar. Infelizmente é assim, meus irmãos. Infelizmente é assim. O anjo do Senhor, ele não pode fazer nada na qual você não queira. Se você quer ser protegido, quer ser amado, quer santificar a tua vida, o anjo do Senhor vai estar do seu lado. Agora, se você quiser pecar, vai deixar Satanás entrar. Infelizmente, meus irmãos. E o Satanás, ele anda ao derredor desses anjos protetores, tentando nos tragar. Ele anda como um leão faminto. Agora, se você der uma brecha, seja lá o que for, seja lá o momento que você estiver vivendo, uma brechinha só, ele destrói o teu casamento, ele destrói a tua família, destrói a tua amizade com o teu melhor amigo, com a tua melhor amiga, destrói tudo dentro da igreja, meus irmãos. Então, meus irmãos, a visão desta irmã é muito realista, porque isso realmente acontece dentro da igreja. Não só dentro da igreja, meus irmãos, mas em casa, na rua, principalmente, meus irmãos, nas festas, nas orgias deste mundo. É onde o diabo trama morte, suicídio e trama a perdição de muitos. Agora, meus irmãos, eu quero ler com vocês outro versículo. Esse versículo aqui, meus irmãos, é muito conhecido. Muitos nem leem esses versículos. Muitos apenas abrem a tua Bíblia e deixam aberta em um local. Eu estou falando do Salmo 91. As pessoas não leem, apenas deixam aberto, achando que Deus vai proteger a pessoa, apenas está a Bíblia aberta. Isso não acontece. Você tem que ler, você tem que meditar, você tem que fazer daquele verso a tua vida. Olha só, meus irmãos, o que diz em Salmo 91, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 7, mais precisamente, ok, meus irmãos? Diz assim, presta atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Bom, meus irmãos, aqui falou algo muito impactante. Esse salmo foi Davi que escreveu, o rei Davi escreveu esse salmo. E ele escreveu algo muito impactante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se esconde na presença do Senhor, aquele que faz do Deus Todo-Poderoso o seu firmamento, a sua rocha, o próprio Deus vai proteger. O próprio Deus vai cobrir com as suas penas, como uma galinha cobre os seus pintinhos para proteger da chuva ou de qualquer outra coisa, qualquer ameaça. Assim é o nosso Deus com aquele que o busca. Agora, meus irmãos, se eu e você não buscarmos, não meditarmos na palavra dele, não tivermos uma comunhão com o Criador, Deus não vai poder fazer nada para você. Ele não vai poder te livrar de nada. Meus irmãos, isso é tão sério, porque a visão da irmã, ela presenciou o diabo dentro da igreja, lançando, meus irmãos, as suas setas malignas nas pessoas. Mas espera aí, as pessoas não estavam dentro da igreja, um lugar santo, não foram buscar a Deus, adorar o Criador? Como é que isso pôde acontecer? Meus irmãos, muitas pessoas vão para a igreja com um pensamento já aterrorizante, meus irmãos, de pecar. Já vão sair dali pecando. Já vão para a igreja com um pensamento de trair a sua esposa, trair o seu marido, fazer qualquer maldade lá fora, usar droga, prostituir-se. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Por que o diabo consegue lançar seta em algumas pessoas? É brechas. São brechas que algumas pessoas estão dando para o diabo.
E isso é muito sério, meus irmãos, porque dependendo da brecha que você der para o diabo, você vai perder a sua salvação. Você vai continuar pecando e pecando e pecando, que vai chegar um momento que o pecado ele vai se tornar um bichinho de estimação da sua vida, e você vai sempre alimentar esse pecado. E você não vai mais dar ouvido à voz do Espírito. Você não vai conseguir mais se arrepender daquele pecado. E esse pecado, ele vai te condenar e ele vai te mandar para o inferno. Que Deus tenha misericórdia e compaixão de cada um de nós, para que nós possamos realmente adorá-lo em espírito e em verdade, e buscá-lo com todo o nosso coração, para que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor, nos protegendo de Satanás, que anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Bom, meus queridos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e seu joinha nesse vídeo, para que esse vídeo pegue mais engajamento, para que mais pessoa receba o alerta dessa irmã. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal, mas gosta do tipo de conteúdo que nós estamos abordando aqui, que são sonhos proféticos, visões proféticas, revelações proféticas, arrebatamento de espírito e acontecimento do tempo do fim, você gosta desse tipo de conteúdo? Então eu peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muito conteúdo a esse respeito. E dentro do mais, meus queridos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.